salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois de 40 dias, depois de termos iniciado a Semana Santa e de termos começado esse tríduo pascal, chegamos ao cume dessa jornada, com a celebração da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, como que em alvoroço, como uma pessoa eufórica, quer nos contar tudo de uma vez. A liturgia da palavra é tão repleta de leituras como alguém que, querendo dizer tudo, começa a falar aos borbotões, para comunicar a sua alegria, a única alegria que enche de festa o mundo inteiro. Jesus matou a morte e saiu vitorioso do sepulcro. Jesus ressuscitou dos mortos, não apenas como alguém que começou a viver novamente depois de ter morrido, voltando à qualidade de sua vida velha, mas ele se levanta da sepultura para fazer novas todas as coisas. O Evangelho de São Mateus, cujo relato da ressurreição lemos nessa missa de hoje, é o mais hebreu de todos os evangelistas. Ele escreve aos judeus. E é ele que começa dizendo, depois do sábado, depois do Shabat, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Nós sabemos que para os judeus, a viração do dia se dá quando a primeira estrela brilha à noite no céu. Portanto, o amanhecer deste dia da semana, outra coisa não é que o anoitecer do sábado. Jesus morreu na sexta-feira, o primeiro dia de sua morte, descansou no sepulcro, no Shabat, o segundo dia da sua morte, e ressuscita ao terceiro dia, isto é, ao amanhecer do domingo, quando ainda era noite. Nós começamos essa vigília com as luzes da igreja apagadas, mas não apenas isso. Nós iniciamos a liturgia da palavra deste sábado santo com o primeiro versículo da Bíblia. No princípio, criou Deus o céu e a terra era informe e vazia, as trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Este foi o primeiro dia da criação, que, segundo o relato bíblico, coincide com o primeiro dia da semana, com o domingo, depois do sábado. Deus inicia a obra da criação no meio da escuridão. A terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós temos a escuridão, nós temos o Espírito e nós temos as águas. É na noite do primeiro dia da semana que se inicia a nova criação. Se no sexto dia, diz-nos a primeira leitura, Deus, ao entardecer, criou o homem, no sexto dia, isto é, na sexta-feira, Cristo morreu
para que nós pudéssemos reviver, para que o homem fosse recriado. Na tarde da sexta-feira nasceu Adão, o primeiro homem. Na tarde da sexta-feira morreu o segundo Adão. E assim como Deus repousou de suas obras no sábado, Cristo repousou no sepulcro. Mas depois do sábado, ao amanhecer o primeiro dia da semana, ele se levanta do sepulcro, como dizendo: eis que faço novas todas as coisas. As coisas velhas já passaram, tudo agora é novo. Começa agora a obra da nova criação, a obra de restauração do gênero humano, a obra que é a nossa redenção, realizada em primeiro lugar nele. É por isso que nós lemos na epístola da carta de São Paulo aos Romanos, esta verdade maravilhosa. Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo, pelo mergulho na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Ou seja, pelo batismo, nós somos sepultados na morte. Mas quando saímos da fonte batismal, começa o 8º dia. O 8º dia, que é o primeiro dia da nova criação. Não é sem razão que a fonte batismal tem 8 lados. Não é sem razão que Cristo nos entregou 8 bem-aventuranças. Por quê? É no 8º dia, no primeiro dia da semana, que tudo recomeça. Por isso nós não guardamos mais o Shabat. Ele pertencia à velha criação. Nós estamos no Novo Testamento. Deus se levanta do seu repouso para fazer novas todas as coisas. É por isso que Jesus, prefigurado em Isaque, como lemos na segunda leitura, ali é sacrificado. Abraão sacrifica seu filho Isaque no coração. Diz-nos o autor da Epístola aos Hebreus que pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaque, crendo na ressurreição dos mortos. Mas ali no alto do Monte Moriá foram oferecidos 2 sacrifícios. Abraão ofereceu o sacrifício incruento do seu filho, do qual ele não derramou sangue. Mas depois, Deus providenciou o Cordeiro, imagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ali foi oferecido ao Senhor um sacrifício cruento. Assim como no Novo Testamento nós temos o sacrifício cruento de Cristo na cruz e o sacrifício incruento do Calvário, repetido em cada Santa Missa. Abraão ofereceu o seu sacrifício. Isaque, pela fé, morreu e pela fé ressuscitou. Na terceira leitura nós vimos Deus retirando o povo de Israel com mão forte, braço estendido, atravessando através das águas do Mar Vermelho, do Mar de Juncos, para que, entrando o deserto afora, eles pudessem chegar à terra prometida. Aqui nós temos uma imagem dessa passagem. Páscoa significa passagem. Pessa. Sair da escravidão, entrar para a liberdade. Mas dizia Paulo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e dizia,
Jesus disse mesmo: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Ora, é por essas águas do batismo que nós passamos pela morte, chegando à ressurreição. Depois o profeta Isaías nos fala de Deus que chama o seu povo no deserto para casar-se com ele. É um eco da palavra do profeta Oséias que diz: eu te chamarei ao deserto e te falarei ao coração. Depois o profeta Jeremias nos diz que ele vem para nos alimentar com ricas iguarias. Ele vem para nos dar um coração novo, para tirar o nosso coração de carne, para colocar em nós o seu espírito, a fim de que ele mesmo nos conduza. Então vem o profeta Baruque e nos diz que a sabedoria de Deus está à nossa disposição. E o profeta Ezequiel conclui, mostrando que se nós crermos no Senhor, Ele nos dará a abundância de seu Espírito, que fluirá em nós, como rios no meio do deserto. Mas tudo começa por uma renúncia. São Paulo nos diz, no final da epístola: se, pois, morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Assim, também vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo. Considerai-vos mortos para o pecado. Na mesma carta aos Romanos, São Paulo nos diz mais adiante que o pecado não pode nos dominar. E por que ele diz isso? Porque nós estamos mortos. Porque nós temos que viver como se já estivéssemos mortos. E de fato estamos. Pela fé estamos. Mas quem de fato está morto? Está morto quem não vive mais para os seus sentidos, para as coisas exteriores, para a agitação que está do lado de fora. Está morto, de fato, quem vive uma vida espiritual. Está morto quem entra na noite da passagem, na noite da Páscoa, quem entra para a noite em que nós já não vemos mais nada do que acontece nesse mundo. Aquele que não tem dó da sua carne, aquele que a sacrifica, como Abraão, com Isaque em seu coração, aquele que tem coragem de sair do Egito. Sai do Egito. Deus nos diz no livro do Apocalipse acerca de Babilônia: sai dela, povo meu. Sai de Babilônia, sai da confusão. Porque não basta ter sido batizado, é necessário viver como batizado. Viver a ressurreição, o que significa morrer para as coisas naturais. E ter a fé acesa no coração para o fogo do Espírito que brilha para a vida eterna. Mas quem está morto? Quem de fato morreu? Quem foi sepultado com Cristo para ressuscitar para uma vida completamente nova? Senão quem morreu para a sua própria vontade. Nada mais quer. Morreu para a sua própria inteligência. Não sabe mais nada. Morreu para todas as suas posses. Nada mais tem. Esvaziou-se completamente. Tornou-se ele mesmo escuro, caos, informe,
e vazio. No princípio criou Deus os céus e a terra estava informe e vazia. Como é que tem que estar a tua alma? Informe e vazia. Quando a sua alma se esvazia, você já não tem mais nada. Você já não quer mais nada. Você já não sabe mais nada. Quando ela também é informe, ela se torna capaz de ver o Deus que não tem forma, porque é espírito. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era informe e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Quando nós estamos informes e vazios, é então que nós mergulhamos no Deus que é Espírito. E Ele começa a fazer novas todas as coisas. Não tenha medo de morrer para o pecado. Não tenha medo de passar pelo batismo, de deixar a sua vida natural para trás. Não tenha medo de não ter vontade, de não saber nada, de simplesmente se entregar à vida espiritual, de abraçar Cristo com todo o seu ser. Pois é no meio da noite que a luz do Espírito vem para incendiar os nossos corações pela fé. E é assim que Deus faz tudo de novo. Isso é ressurreição. E é por isso que no Evangelho de São João, Jesus diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que havia no primeiro dia da criação? Água e Espírito. Depois ele diz no capítulo 4 a samaritana: todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão, manará uma fonte que jorra para a vida eterna, água. Então no capítulo 5 ele diz que é a luz, e no capítulo 6 o pão. O pão do céu, o maná que vem para nos alimentar. No capítulo 7, no templo de Jerusalém, ele diz que todo aquele que crê em mim, diz o Senhor, do seu interior fluirão rios de água viva. A tsunami da vida de Deus vai rebentar todas as compotas represadas pela natureza velha. E a graça vai de tal modo desembocar dele, que ele será como aquele templo de Ezequiel, de cujo lado direito manava uma água que curava todas as águas. No capítulo 8 ele diz que ele é a verdade, que a verdade liberta. No capítulo 9 ele diz que ele é a luz do mundo. No capítulo 10 ele diz que é o bom pastor que vem para dar a sua vida por nós. No capítulo 11 ele diz que ele é a ressurreição e a vida. E aí nós entramos do capítulo 12 para a Santa Ceia. São João está nos mostrando as diversas facetas do 8º dia, do primeiro dia da nova criação. Esvaziemo-nos, queridos irmãos. Sejamos também nós informes, que a nossa alma não esteja dispersa pelas coisas do mundo e por nada que é sensível. Que o nosso espírito, desamarrado completamente de todas as ataduras, possa voar nos braços de Deus. Então, nós descobriremos o que é a vida nova da ressurreição. A sabedoria do profeta Baruque
o coração novo do profeta Ezequiel. Essa condução do Espírito que nos fará viver para sempre, segundo o nosso novo fator existencial, chamado ressurreição. Eu já não tenho mais medo da pobreza, porque eu não tenho nada. Eu já não tenho mais medo da doença, porque eu já estou morto. Eu já não tenho mais medo da morte, porque a morte já reside em mim. Para que a vida dele possa explodir na minha. Eu já não quero ser mais nada, porque o morto não é. Vivamos a noite de Páscoa. Façamos também nós a passagem. Não tenhamos medo do deserto, da vida espiritual, de passar pelas securas, pelas asperezas, pelas durezas da vida no espírito, pelas mortificações, pelas sedes e pelas fomes. Porque a terra onde mana leite e mel está mais além. Assim como Cristo Jesus ressuscitado, que aparece e desaparece, para que nós o procuremos, a fim de que o encontremos e possamos viver totalmente mergulhados